E aí pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui então para criar uma espécie de tutorial para produção de maquetes de relevo. Essa produção ela é feita através da criação de arquivos STL, que são arquivos tridimensionais, onde tem a geometria do que a gente quer representar na impressão ou até em usinagem CNC. Nosso trabalho aqui vai ser para impressão 3D e eu quero mostrar algumas ferramentas online e facilitar um pouco o processo. Por quê? Porque a maioria das aplicações para a produção de maquete de relevo vai envolver trabalhar com software de processamento, editar o arquivo e tal. E o que eu quero colocar aqui para vocês é algo bem prático e mais simples de fazer. Qual é a ideia? A gente gerar o arquivo para fazer a impressão 3D, para que vocês possam, por exemplo, no caso eu sou professor, isso é importante às vezes reproduzir para os alunos, gerar molde e gerar uma série de cópias aí dessas peças de forma artesanal mesmo, não precisando mais utilizar a impressora 3D, e assim ou transformar isso como um geoproduto que vira um souvenir turístico, né, uma lembrancinha, ou no caso para questão didática também, né? Então vamos seguir lá, eu vou apresentar rapidinho para vocês, qualquer coisa fica aí o canal aí para vocês tirar as dúvidas. Valeu! Então, pessoal, a sacada para reproduzir essa prototipagem, né, fazer a impressão 3D, é o arquivo STL. A conversão de terreno para formatos STL tem várias aplicações. O que eu mais utilizo é dentro do próprio QGIS mesmo, para fazer com mais detalhe e tal. Por exemplo, aqui tem o estado de Santa Catarina, ou tem aqui o Parque da Serra do Tabuleiro, ou tamanhos maiores, que por exemplo esse que está mostrando aí numa foto, que é da APA da Baleia Franca, tá? Foi feito em vários pedaços, um tamanho maior, por uma empresa aqui daqui de Santa Catarina mesmo, e esses que eu mostrei para vocês por uma empresa lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, as empresas que imprimiram, mas eu tirei o arquivo através das técnicas de processamento. O que a gente vai fazer aqui? Bom, eu estou aqui no Daytech, é uma ferramenta para conversão, né, de terreno para STL, Terrain to STL. O endereço está aí para vocês e o procedimento é bem simples. O que eu preciso fazer? Tem que navegar no mapa até o local. Eu vou vir aqui para Santa Catarina. Eu vou pegar aqui o que tem bastante diferença de relevo, né, porque fica bem interessante de fazer, mas pode ser áreas menores também, desde que tenha uma certa irregularidade na superfície, tá? Vamos fazer aqui a Serra do Rio do Rastro. A gente tem aqui ó, o traçado da Serra do Rio do Rastro, que ele passa por esse vale aqui, né? Ela é longa, mas a gente vai pegar o trecho aqui até chegar a parte do mirante e vou pegar as laterais dele também. Então eu naveguei até aqui, deixei no centro da tela e eu tenho aqui um botãozinho aqui para localização, location, onde eu clico Center to View. Vai desenhar um retângulo ali para mim. Se eu quiser movimentar ele, eu posso colocar ele para algum lugar, vou deixar aqui pelo centro da tela mesmo. Agora eu vou em detalhes do modelo. Eu tenho aqui o tamanho da caixa, né, a largura e a altura em graus, né, e de latitude e longitude. E o que eu vou colocar aqui é aumentar esse valor. Vou aumentar um pouco a largura. Tá vendo? Estou pegando todo o trecho aqui, aumentei para 0,08 graus, ficou pegando toda a largura, o comprimento aqui desse trecho da estrada, mas eu vou aumentar também aqui na altura, largura e comprimento na verdade, né, porque a altura vai ser o relevo. Acho que eu vou botar mais um pouquinho aqui. Opa, ficou muito. Tá aqui ó, bem no centro eu sei que eu tenho a Serra do Rio do Rastro e o que eu vou estar vendo no mirante nas laterais aqui. Vou botar mais próximo, deixar pegando essa pontinha do canyon ali, aqui. Agora, a Box Scaling Factor é o seguinte, é a qualidade, né, é o tamanho dessa caixa, eu vou ampliar ela, só que daí o número do ponto vai se manter também. Aqui eu estou utilizando o dado de relevo onde o ponto altimétrico está a 90 metros o pixel. Se eu aumentar isso aqui, ele vai pegar para 120, 200 metros, então não vai ter tanto detalhe, então eu vou deixar assim. E o exagero vertical, né, Vertical Scaling. O exagero vertical, pessoal, ele é importante pelo quê? Eu preciso do exagero vertical para poder dar a noção da percepção do relevo. Como aqui tem uma diferença muito grande da base até o topo, não preciso colocar muita coisa. Mas mesmo assim, sempre é importante a gente colocar um fator escalar, tá?
Eu vou colocar aqui a 1.5, ok? A base, né? A água e base, configurações aqui para setar isso no modelo. Não vou mexer na água aqui, né? Mas eu vou aumentar a base, a altura. Tá 2 milímetros só. É importante manter pouco, por quê? Porque tem custo a impressão, né? Vai aumentando a altura, vai aumentando muito o custo da impressão. Então, mesmo que eu não vá colocar, que eu vá fazer uma altura pequena, é bom colocar uma altura alta agora e depois cortar fora. Daí a gente vai ver como é que a gente faz isso, a gente corta fora depois. Eu vou deixar no máximo aqui que vai dar 1 centímetro, 10 milímetros. Aqui tem as instruções de como gerar e tal, como trabalhar, que é o que a gente já está vendo, mas eu já vou para gerar o modelo. Clico aqui, ó, gerar o modelo, e ele habilitou para mim fazer o download. Eu vou fazer esse download aqui e vou abrir em outro software que está listado ali para vocês na descrição do vídeo. Então pessoal, eu estou aqui aí agora no Autodesk 123D Make, que ele era uma série de aplicações da Autodesk. Agora a Autodesk já não está mais lançando esse software, está lançando outras versões, versões de teste para estudante, a versão paga, mas eu gosto de utilizar essa versão mais antiga aqui, ela é mais simples, ela não pesa tanto, não que o computador vai sofrer com isso agora, mas é que eu já produzi isso em computadores mais lentos e eu sempre utilizei essa versão aí. Vai ter algumas restrições por ela não ser mais atualizada e tal, mas o link para download está aí para vocês, especificamente para essa versão 1.6 aí. Mas se vocês já estão familiarizados com a plataforma Autodesk, vai ter outras versões. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar o arquivo STL que a gente gerou antes para essa ferramenta. Então eu tenho aqui o arquivo STL já descompactado, né? Eu vou abrir o arquivo. Ó, eu tenho o arquivo dentro do software aqui da Autodesk. Usando o mouse, aqui com o botão direito eu clico e eu consigo girar o objeto para poder visualizar. Ele está aqui. Dá para ver que ficou aqui os triângulos assim do modelo digital de superfície, né? Ele não está muito suavizado, mas isso aqui vai para impressão. Já poderia, se eu não quisesse fazer essa edição que eu estou fazendo aqui, eu poderia ter mandado para alguém imprimir ou mandar para alguma plataforma de impressão online que nos envia pelo correio. E você teria já o produto. Então aquele site resolveria tudo. Pronto, acabou. Se quiser seguir por aquilo lá, tá pronto o vídeo. Tá? Mas eu quero mostrar algumas vantagens de utilizar essas edições. Bom, uma é que é muito detalhe, muitas vezes é difícil de fazer um molde, tá? É muito bom o trabalho, fica muito bom, só que a qualidade do molde não fica boa, é muito difícil de reproduzir, então tem que ter sempre impresso. Mas se você quer fazer como um geoproduto, quer comercializar, fazer um produto para um geoparque, trabalhar com a geografia desenvolvendo souvenirs turísticos aí também, ou para a sala de aula, tem que dar uma suavizada nesses modelos. Então eu vou utilizar as ferramentas que tem aqui dentro da Autodesk, tá? Dentro do software 123D Make. Aqui eu tenho o nome do arquivo, né? Aqui ele está indicando uma folha. Por que uma folha? Porque ele faz também outras técnicas aqui dentro desse software, como fatiar para a gente poder recortar com tesoura e montar a maquete, ou recortar em CNC. E aqui as técnicas de construção. Eu vou pegar a primeira aqui onde ele faz as fatias horizontais, e aqui está o modelo para mim. Não é isso que a gente vai reproduzir, tá pessoal? Mas eu só estou mostrando o que o software faz. Vocês podem ver que eu tenho todas as folhas que ele vai gerar para mim recortar. Só que mesmo assim daria muito trabalho trabalhar com esse arquivo aqui. Ele necessitaria ter alguma suavidade no modelo, tá? Então eu vou aplicar o seguinte: eu tenho que modificar a forma. Quando eu selecionei a opção aqui para fatias, eu tenho que modificar a forma. E tem 3 técnicas. Eu vou utilizar essa técnica aqui. Essa técnica é shrink wrap e ela é embalar a vácuo. Sabe quando a gente faz o vacuum form, ou embalar a vácuo, que o plástico vai e cobre a superfície e deixa ela mais suave? É isso que a gente vai fazer aqui. Então eu vou aplicar um valor aqui. Estou vendo um modelo fatiado, tá? Mas esse aqui é o original que ele vai aplicar. Vou voltar aqui para modificar a forma. Eu vou selecionar a ferramenta aqui, está no mínimo. Eu vou aplicar ainda próximo do mínimo, tá? Bem pouco essa suavização. E vou aplicar. Ele está então embalando a vácuo ali o modelo. Isso é bom porque daí ele remove várias irregularidades da superfície e permite eu trabalhar bem com esse arquivo. Está atualizando o arquivo ali. Pronto, ele fez a aplicação. Se eu clicar agora aqui no modelo para visualizar, olha só. Lembro como era antes, olha como está mais suave.
Daí alguém vai dizer, ah, João, mas tu podia ter feito um blur lá no GeoTIFF do modelo de tal superfície para gerar isso aí. É feito isso também de processamento, tá, pessoal? Vocês têm filtros e aplicações para tratamento de imagem raster dentro do QGIS para gerar isso aqui. Mas eu estou tentando simplificar isso e vocês visualizar em 3D, no modelo 3D, tá? Então, aqui tem uma aplicação bem interessante. E isso aqui é o que eu posso mandar para minha impressora. Só para aproveitar aqui, pessoal, essas técnicas que esse software tem, depois eu vou mostrar para vocês aqui, ela também permite fazer o recorte, que a gente falou antes, né? Que é esse da fatia aqui, onde eu posso configurar a altura, a espessura e tal, e imprimir as folhas, tá? Aqui tem muitas folhas para gerar todas essas partes, pode ser simplificado isso. Então, já que eu tenho aqui o meu arquivo, o que eu vou fazer? Dentro do software Autodesk, como ele já não tem mais a conexão onde tu enviava para o site, podia salvar esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou simular que eu vou imprimir a partir dele. Ele vai dizer que eu precisaria estar conectado na Autodesk, né? Mas como eu não estou conectado, eu vou salvar o arquivo e aqui eu vou estar gerando um arquivo STL desse modelo aqui que a gente suavizou, que a gente fez essa embalagem a vácuo. Então agora aqui eu vou colocar o novo nome desse arquivo, né? Serra Rio Rastro Simples, que está suavizado. Aí está gerado o arquivo e agora eu vou abrir no software de impressão 3D para mim ver como ele vai ficar no resultado final, na impressão 3D. Por que eu tenho que ver nesse outro software? Porque eu preciso fazer algumas modificações desses modelos antes de mandar para impressão e isso acaba aumentando o custo da impressão também quando vocês só querem um produto e vocês não fazem esses trabalhos antes, tá? Então vamos lá. Bom, para quem não está acostumado a mexer em software, vai achar muito estranho esse software aqui, mas ele é um fatiador. O que é um fatiador? Ele é um software que vai planejar o depósito do plástico durante o processo de impressão, que isso é uma das técnicas de impressão. Existe impressão em resina, que é outros processos, tem outras formas de trabalhar com a prototipagem. A gente não está entrando muito nesse detalhe aqui, mas eu quero mostrar dentro desse software. Por que eu estou indicando o Brussels Slicer? Ele tem a própria impressora, mas ele é um software livre. Quando tu instala, tem a opção para ficar em português, então ele é bem interessante de trabalhar. Ele está aqui configurado como se instala, eu não fiz muita coisa não, só instalei o aplicativo, tá? Então ele mostra aqui o que? Eu vou também movimentar aqui agora com o botão esquerdo para ver em 3D. É a mesa da impressora, tá? É onde o plástico é depositado. Isso aqui interfere muito no resultado final da tua impressão. Então eu vou importar para cá aquele STL que eu gerei, tá? O primeiro que eu vou importar aqui vai ser o primeiro que a gente gerou lá no site. Eu vou ver como é que ele ficou e tal aqui. Daí eu vou deletar ele e vou depois colocar o que ficou suavizado. Eu vou vir aqui em arquivo, importar. Então eu tenho aqui ó, o primeiro arquivo que a gente gerou e aqui o segundo arquivo, né, o que a gente suavizou. Eles são bem maior, é bem maior, né, bem mais complexo o arquivo, mas eu vou abrir o primeiro. Olha só, o primeiro ele está aqui, né, com seus detalhes. Ele já vem numa medida para impressora, porque ele é reescalado dentro do site lá. Eu estou só girando. Se eu clico nele, eu tenho aqui as informações de tamanho, né? Tamanho em X, Y e Z. Aqui a altura. Para vocês poderem observar o arquivo ali. E dentro desse software de fatiamento tem a opção de começar a fatiar. Então aqui, ó. Eu cliquei no botão aqui para ele já visualizar o processo de fatiamento. Aqui está o arquivo. Tá? Isso aqui é como o plástico vai sendo depositado. Tá vendo que é bem complexo e difícil para ele, né, esse modelo aqui, mas ele faz, o software calcula e gera isso aí. Ó, existem configurações que podem ser alteradas dentro do software aqui para indicar o tamanho, mas isso como a gente não vai imprimir, vocês não vão operar a impressora, vocês só vão gerar o arquivo, eu só quero que vocês entendam esse procedimento aqui dentro. Vou agora sair. Eu voltei aqui para a mesa, voltei para o ambiente dele, onde estou movimentando ele aqui, vou deletar esse arquivo. E eu vou trazer agora o que a gente preparou. Uou, esse aqui ficou bem grandão aqui em cima, né? Tá dizendo até que tem um erro, que não cabe na impressora e tal, mas eu vou já indicar aqui, manter aqui proporção, né? E vou colocar aqui
Vou botar 120 milímetros, que é 12 centímetros aí, não é tão grande, é bonitinho. Tá? Então 120 milímetros, aqui está o meu objeto. Esse objeto, essa altura que eu tenho toda aqui da base, pessoal, foi que a gente indicou lá aquele 1 centímetro a mais antes, né? Eu posso retirar isso e tal para poder ficar mais barato essa impressão. Tá? Mas aqui então está o nosso modelo. Vocês podem até mudar. Vai mudando o tamanho aqui, reduz bastante o preço na impressão, tá? Mas também reduz o nível de detalhe e muitas vezes não fica tão fácil trabalhar com isso como um modelo de relevo, né? Se vocês vão gerar um produto para tirar cópia, ele não pode ser muito pequenininho, porque vai ser bem difícil as cópias, vai ter que ser utilizado um material mais resistente, como uma resina de poliéster ou epóxi. Ou se faz um tamanho maior, pode utilizar gesso, cimento, que é o que, para esse modelo aqui, o que eu utilizei. Então vou vir aqui no fatiamento. O software calcula todo o processo, ele cria um roteiro para a impressora 3D por onde ele vai estar depositando o plástico. Importante que vocês se familiarizem, tem vários canais que falam de impressão 3D aí na internet. E assim, pela experiência que eu já tive gerando esses arquivos, já estou vendo aqui que ele ficou bem melhor para a impressão, tá? Ficou mais suave o depósito que vai ficar. Imprimindo um relevo direto na mesa, a impressão parece que tudo é curva de nível, tá? Tem vantagens e desvantagens nesse processo, vocês vão descobrir com o tempo aí. Eu acho bacana para alguns modelos, para outros não é tão interessante. O que eu estou movimentando aqui, pessoal, é a barra do tempo durante a impressão, porque ele calcula isso, né? Ele tem um preenchimento interno que já está pré-definido aqui, mas que é alterado por quem for fazer a impressão. E eu estou vendo aqui o meu modelo. Então tá aí o modelo que eu curti para imprimir, só que tem uma coisinha aí que eu quero mudar aqui, que tem que mudar agora, tá? Para poder enviar para impressão. Eu tenho quase 5 centímetros de altura, isso é muito na impressão. Tem uma régua aqui, não? Eu vou verificar o que eu poderia cortar para não ficar tão alto, tá? Também não posso botar na base aqui onde está o cursor, porque daí é muito ruim de gerar um molde, eu tenho que ter uma certa tolerância. Então eu vou vir aqui dentro desse software, por isso que a gente escolheu ele também, ele é bem simples de fazer isso. Vou pegar a opção cortar. Já aparece aqui para mim uma área onde ele vai fatiar. Ele já começou pelo meio, tá? E deu quase em cima ali, eu não quero aquilo ali. Eu vou pegar e movimentar aqui e vou reduzir até chegar a uma área que eu acho interessante. Às vezes é bom ter uma noção de medida, então deixa eu indicar para vocês. Ó. Se eu tenho 49,11 de altura, e é onde eu coloquei que deu 18,28, o que eu posso fazer aqui é colocar esse valor, 19,11. Por quê? Porque daí eu vou deixar ele com 3 centímetros de altura. Então eu vou dar a opção aqui, ó, manter a parte superior. Está marcada a opção manter a parte inferior, eu vou desmarcar e vou aplicar esse meu recorte. Olha só, então ficou com 3 centímetros ou 30 milímetros, né? É outro modelo, tá? Mas é mais barato e tudo. E a base que é continuamente reta, depois na hora de gerar molde, vocês podem recortar uma superfície do mesmo tamanho e ir aumentando essa base. Não tem por que imprimir uma base tão alta. Mas mesmo assim ficou bonito, tá? Tá bem interessante esse modelo aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou terminar meu trabalho aqui, eu vou exportar esse STL. Então exportar bandeja como STL. O que tiver aí, que eu importei, vai ficar num STL só. Coloquei o nome aqui e salvei. Pronto, o arquivo está preparado para vocês mandarem para impressão. Então, se você tem amigos que têm impressora, ou quem, no meu caso, sou professor no IFSC, a gente tem impressora no IFSC, ou na universidade, onde eu estou estudando também tem acesso à universidade, vocês podem procurar, né? Tem as fábricas aí, essas empresas, startups que tem para produzir, né? E tem um site que eu utilizo bastante, que é a fabrica3d.co, tá? Não é patrocinado nem nada, mas só para mostrar para vocês que vocês podem acessar esse local para preparar lá uma modelagem. Então, esse aqui é um dos sites que tem aí para fazer o orçamento. Eu já tenho impresso materiais com eles, a qualidade é boa, até esse modelo aqui eu fiz com eles. Né? Já esses outros aí eu fiz em empresas de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, eles são em São Paulo. Vamos lá, orçamento para o meu modelo 3D. Ele abre uma outra plataforma onde vocês têm que fazer um login.
Mas eu nem vou fazer o login aqui, eu já devo estar logado, eu só vou carregar o modelo, tá? Ele tem várias opções aqui que dá para entender um pouco de impressão 3D com essa ferramenta. Tem aqui os STLs então que a gente já gerou, né? Esse meu último aqui, o recortado, é que eu já vou colocar para fazer o orçamento. Ele já visualiza aqui para mim, né? Já estou visualizando aqui o meu modelinho. Estou movimentando aqui para vocês poderem entender. Ele está calculando as variáveis aí das medidas e tudo para poder gerar a noção de volume, se vai precisar de suporte. O que é suporte? Às vezes você tem uma peça lá, por exemplo, que nem um rosto, né? Ele vai precisar do queixo, imprimir material desde a mesa que vocês viram ali até chegar no queixo. Isso aumenta o tempo de impressão, aumenta o custo. Então tudo isso é calculado aqui. A impressão de relevo, se for impresso direto na base, não tem essa dificuldade. Ainda está pensando, provavelmente ele teve que adicionar algumas alterações dentro desse arquivo, né, e está calculando o preço. Eu não fiz esse teste ainda, não sei quanto é que vai dar o preço, então eu também estou acompanhando com vocês aqui. Então esse modelo de relevo com 12 centímetros na parte mais comprida, 12 por 11 por 3, ele está custando 53,67. E qual é o material? Bom, tem vários tipos de materiais que são utilizados na impressão, né, plástica, esses materiais para polímero. O mais utilizado no Brasil é o ABS, mas tem um outro material também muito utilizado que é o PLA. A diferença entre os dois, por enquanto, para mim não muda muito, assim, mas o PLA ele é de certa forma mais ecológico, né? Ele tem processo para ser biodegradável, e o ABS ele é mais resistente à temperatura. Então nesse site que ele oferece também o PETG, mas eu vou utilizar o ABS. Só a cor aqui eu vou trocar, posso colocar branco, não vai mudar nada no valor. A resolução, pessoal, é esse nível que está aparecendo na imagem para vocês ali, ó, que é o setup da máquina para depositar o material. Tô vendo que fica, parece as curvas de nível mesmo do relevo, né? Então se eu mudar aqui, eu botar para baixa a resolução, o valor que era 53,67 centavos, vai ficar um pouquinho mais barato, porque ele vai imprimir um pouco mais rápido, mas pode ser que perca muito na qualidade. Então vocês vão ter que fazer vocês vão ter que arriscar se vocês quiserem experimentar, né? Ou ter noção de como vai ficar o material de vocês. No meu caso, para mim não vai fazer tanta diferença, aqui eu vou deixar na média resolução, porque assim, eu não vou mandar imprimir. O preenchimento é o quanto que ele coloca de material dentro. Se vocês querem, por exemplo, fazer uma forminha, é 0, né? Não vai ter nada de material ali, só que pode ser que não imprima muito bem. O 20, ele já cria um preenchimento suficiente para gerar todo o relevo, tá? Mas se vocês querem gerar um material mais sólido, vocês vão tendo mais preenchimento. Se eu botar aqui, por exemplo, 60, vocês imaginam, é 3 vezes mais do que eu tenho de preenchimento. Vai aumentar bastante o preço, porque vai gastar mais tempo da máquina, né? E mais material. Mas mesmo assim vai ser um material mais sólido. Se eu quero, por exemplo, deixar isso para os estudantes ficarem manipulando. Isso é importante, porque se tiver pouco preenchimento cair no chão, estraga. Nesse caso já foi para R$ 99,00. Para mim, não tem interesse também em fazer nisso, vou manter os 20% aqui. Eu sei que eu estou perdendo bastante tempo na ferramenta de orçamento, é mais interessante vocês descobrirem aí, mas a gente já tem noção do que a gente está fazendo aqui para poder imprimir. É claro que essa empresa aqui tem bastante demanda, tem um preço interessante. Pode ser que localmente, na cidade de vocês tenham um preço um pouco diferente. Aqui tem frete, na cidade não tem frete, então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, pessoal? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tenho ficado bem feliz com os resultados aí do material que a gente tem produzido com impressão 3D e também com outras técnicas como a usinagem CNC. E com essa experiência aí eu tenho compartilhado com vocês aí o trabalho que eu tenho feito, que é parte do meu doutorado, mas que eu estou bem feliz com esses resultados aí, tá? Valeu e obrigado pela atenção.